É, boa tarde, a paz do Senhor para a sua vida, para o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Deus é bom toda hora e todo o tempo. Deus é bom. E o que seríamos de nós sem a presença dele em nossas vidas? Já teríamos desfalecido. Se chegamos até aqui, foi graças à graça dele em nossas vidas. Amém? Hoje eu vou estar lendo uma palavra que é muito rica e muito linda, como toda a Bíblia. Mas tem umas que são lindas. Tem umas que são lindas, não é isso? Então, o anúncio é Lucas, capítulo 1, versículo 5 ao 20. Versículo 5 ao 20. Amém? Existiu Lucas, capítulo 1, versículo 5 ao 20. Anúncio do nascimento de João Batista. Amém? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. Perdão. De Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante a Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idades. Então Isabel era tipo aquele casal temente a Deus, obediente à palavra e os mandamentos de Deus, e que viviam juntos, casados, e que não tinha filhos, só eram os dois, e que já tinham idade, já eram velhos os dois. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer os incensos. Então, naquele dia, ele foi escolhido para oferecer incensos ao Senhor. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Então, enquanto ele estava oferecendo incenso ao Senhor, apareceu um anjo à direita do altar. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Então, quando ele viu aquela presença, aquele anjo ali à direita do altar, ele sentiu temor. Quando ele viu, ele sentiu temor. Caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, a qual porás o nome de João. Então o anjo ele falou com Zacarias, ele disse que Zacarias não temesse a ele e que a oração dele tinha ouvido, que com certeza Zacarias ele pedia um filho, porque aqui estava se falando do nascimento de uma criança. E o anjo falou que a oração de Zacarias tinha sido ouvida. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe.
e converteu muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito a virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, a missão daquela criança que ainda iria nascer era de preparar o caminho para o Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus, que ainda não tinha nascido. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois já sou velho e minha mulher avançada em idade. Então aqui Zacarias questionou ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, diz: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então, Zacarias, ele não acreditou no anjo, ele não acreditou na palavra daquele anjo enviado por Deus, ele não acreditou. Então, e o anjo disse que ele iria ficar mudo por não ter acreditado na palavra que ele tinha falado, e que ao seu tempo iriam se cumprir tudo aquilo que o anjo teria falado, que a seu tempo se hão de cumprir. Na palavra, quem lê a palavra, sempre vem essas frases, esses termos, que no tempo determinado irão se cumprir, no tempo determinado que irão se cumprir, que tudo tem um tempo, para se cumprir. O anjo tinha falado para Zacarias que ele e Isabel iriam ter o filho, que o nome iria ser João, que eles, desde o ventre, ele já ia ter o Espírito Santo, que a obra dele, que a missão dele era preparar o caminho para receber o Senhor Jesus, no caso. Mas ali ele não acreditou. Ele não acreditou e pagou um preço por isso, ficou mudo até que se cumprisse todas as coisas que o anjo tinha falado. Então, o que me chamou a atenção, que sempre chama, que a seu tempo se hão de cumprir, que tudo se tem um tempo determinado para cumprir as coisas, que por mais que a gente tente, por mais que a gente mexa, por mais que a gente faça isso, vai ter um tempo para se cumprir as promessas de Deus na sua vida. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou na sua vida, vai ter um tempo para se cumprir. Não é na sua hora, não é na minha, nada de ninguém. É no tempo de Deus. Deus enviou o anjo, e o anjo, ele passou aquilo que, a mando de Deus, né? O que um dia o que Zacarias tinha orado tinha sido ouvido. E às vezes a gente ora e Deus usa de alguém ou faz alguma coisa para falar com a gente, usa dos anjos dele, enfim, para falar com a gente não acredita. E a gente não acredita, e por isso ele ficou mudo, até que se cumprisse, até que ele visse aquilo que o anjo tinha falado. E olhe que Zacarias era um homem temente a Deus, seguiu os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus,
Mas até então, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu entendo Zacarias porque é algo assim muito extraordinário, muito assim gigantesco, assim, a gente ora e de repente um anjo aparece e fala maravilhas assim. E até então ele sabia que era um enviado da parte de Deus, mas o anjo falou, mas ele não entendeu, entendeu? E é assim pode acontecer, não só com Zacarias, mas comigo e com você, porque tem algo que é tão, às vezes é algo tão grande, tão gigante, tão extraordinário, ele já envelhecido. Às vezes a gente tá orando, orando, ela era estéril. Então a gente tá orando, mas ao mesmo tempo parece que a gente não acredita, né? Porque ele orou e a oração dele foi ouvida. Mas na hora que o anjo veio falar, ele não acreditou, ele desacreditou e, e é isso. Vamos crer num Deus que ele faz extraordinário e que as promessas dele levam tempo para se cumprir, mas que na hora certa os meus olhos e os seus irão contemplar aquilo que um dia ele falou conosco, ele usou de alguém, usou de um profeta, usou de alguém da parte dele, ou ele falou diretamente conosco, e vamos acreditar, vamos acreditar. E é isso, essa palavrinha de hoje, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus é bom, toda hora e todo o tempo Deus é bom e sempre Ele será bom. E as promessas dele serão cumpridas. Aquilo que Ele prometeu na sua vida e na minha, cedo ou mais tarde, irão se cumprir. E como fala aqui, que a seu tempo se hão de cumprir, que a seu tempo hão de se cumprir. Amém? Essa é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Tchau.